sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor adentre seu coração, mais um culto de oração, e eu estou já sonhando com o nosso culto de oração presencial, já está marcado, 2 de setembro, uma quarta-feira, o nosso culto do retorno, será culto de oração às 16h30, como nós sempre fazemos, e nós queremos ver você aqui, se Deus assim nos permitir. Hoje é um dia muito especial, um dia que o Senhor fez, muito especial para o pastor Alain, muito especial para a Júlia e Ana Sofia, muito especial para a segunda igreja, porque também é o aniversário da nossa educadora cristã, a irmã Sinádia. Parabéns, Sinádia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe de maneira grandiosa a sua vida. Nós vamos orar, e como culto de oração nós temos uma leitura bíblica, que se encontra em Mateus 6, que fala da fundação da igreja. Olha aí na sua tela e você pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, porque em teu nome estamos reunidos aqui. E onde estiver, Senhor, onde estiver alguém ao alcance da internet, conectado, Senhor, nós suplicamos a tua intervenção, que o Senhor escute, atenda, responda a oração, Senhor, desse povo. Abençoa, Deus, toda a nossa programação, bem como a palavra que o Senhor já preparou para os nossos corações esta noite. Usa o teu servo, pastor Alain, e dá-lhe a tua graça. Pai, em nome de Jesus, vem nos abençoar e toma, Senhor, a frente de toda essa programação. Esta é a nossa oração, no nome que está sobre todo o nome de Jesus. Amém. Vamos ao primeiro motivo de oração? Olha só, o nosso primeiro motivo de oração é pelas autoridades constituídas. Sim, nós temos o Ministério Público, temos a Câmara de Vereadores, o Parlamento Estadual, o Parlamento Federal, que é o Congresso Nacional, temos os poderes executivos a nível federal, estadual e municipal. São as autoridades constituídas sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. E nós precisamos orar a Deus para que Deus nos abençoe e que possamos ter dias melhores de alívio. E suplicamos que Deus intervenha sobre isso. O texto bíblico que baseia-se para que nós façamos assim é Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2. Veja o que diz: admoesto, pois, antes de tudo, os que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E nosso primeiro momento de oração é pelo irmão que sempre está aqui conosco, por trás das câmeras, o meu mais novo filho, Thomas Vitor, o pai dos meus netos. Vamos orar. Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos estar orando pelas autoridades do nosso país, bem como pela situação em que nos encontramos, né? Em relação ao coronavírus e a todos os estragos que ele tem causado na nossa nação. Vamos orar para que o Senhor conceda sabedoria às nossas autoridades para enfrentarem esse problema. Convido você aí na sua casa a orar junto conosco.
Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar contigo, de apresentar nossos pedidos de oração, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigado pela oportunidade de formar essa corrente de oração com os nossos irmãos nos mais diversos lugares da nossa cidade, do Brasil e do mundo, Senhor. E eu quero te pedir nesse momento pelas nossas autoridades, pelas autoridades que se encontram no governo federal, no governo estadual e também na prefeitura da nossa cidade. Não somente o presidente, governadora e prefeita, mas também os seus secretários, seus ministros, seus assessores, todas as pessoas que ajudam essas autoridades nas tomadas de decisões, também pelos poderes, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, em todas as esferas também, que o Senhor esteja concedendo a cada um deles sabedoria, Senhor Deus, para que eles possam tomar as melhores decisões sempre, que o interesse de cada um deles não seja maior do que o interesse do povo, do que o interesse da população, e que eles possam, Senhor Deus, tomar as decisões conforme os interesses do povo. Que o Senhor esteja fazendo isso, Senhor Deus, porque nós sabemos que por eles mesmos isso não vai acontecer. Mas se o Senhor tomar a direção do nosso país, nós sabemos que isso pode acontecer. Então nós te pedimos que o Senhor esteja fazendo isso, que as nossas autoridades busquem sempre o melhor para o país e que elas tenham sabedoria para tomar as melhores decisões, para que possamos sair dessa crise da melhor forma possível, para que possamos evitar mais mortes, mais contágio, e para que possamos também, Senhor Deus, retomar as atividades, retomar a produção econômica do nosso país, e que, enfim, todas as coisas possam se normalizar e que possamos, Senhor Deus, ter uma diminuição do número de mortos, no número de contágios. Sabemos que só o Senhor para operar essa obra, Senhor Deus. Então te pedimos que o Senhor esteja agindo nisso, Senhor. E nos ajuda também, enquanto população, a escolhermos bem os nossos representantes, principalmente nesse ano que é um ano de eleições. Que o Senhor nos ajude nessa missão, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe e até breve. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Pois em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho
há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei, eu tenho chamado, eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém, amém, amém e amém. Vamos agora ao nosso segundo momento de oração, que é pelos enfermos. O texto bíblico que eu queria que você lesse comigo é Salmo 105, verso 3. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Quem vai orar é a irmã Geni. Irmã Geni também faz parte da equipe de mídia aqui, e eu achei muito interessante, porque foi uma lição para mim. Eu quero parabenizar a irmã Geni. Aí você, por quê, pastor? Porque ele decidiu encarar os seus limites. Ele decidiu encarar seus desafios e fez o vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Veja e você vai entender porque eu quero parabenizar o irmão Geni. Vamos orar com o irmão Geni. Boa noite, eu sou o Geni e eu fui convidado para participar dos momentos de pedidos pelas pessoas enfermas. Só que antes disso, eu tenho duas coisas a dizer. Uma é que provavelmente algumas palavras que eu vou falar, alguns de vocês não vão entender, porque eu tenho um problema de dicção. Algumas palavras eu não consigo falar ela com o som correto. Tenho dificuldade. Então, peço perdão e aviso que eu vou tentar falar a palavra que eu domino mais, vamos dizer assim, tentar encaixar essa palavra na frase e deixar ela uma boa frase, vamos dizer assim. A segunda é que eu estou sentindo muita falta dos cultos presencial, daquela comunhão, daquele pessoal ali reunindo, cantando, louvando, aprendendo, uma comunhão que nós sabemos que ali na igreja existia e ainda existe, apesar da distância. Eu particularmente faço parte da equipe de gravação e live. Semanalmente eu tô lá na igreja, só que não é a mesma coisa. Não tem como dizer que é a mesma coisa. É como se faltasse algo. No caso, as pessoas ali reuniram, todos juntos, trazendo aquela atmosfera boa. Que o Senhor vai estar abençoando, que nós logo vamos estar podendo se juntar novamente e adorar e aprender sobre o nome dele. Eu vou fazer minha oração aqui
Mas nada impede que vocês façam aí também na casa de vocês. Vamos lá. Pai Santo, Pai amado, santo é o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor. Em meio a essa pandemia, em meio a tantas dificuldades que essa pandemia vem trazendo, Senhor. Mas o Senhor vem nos abençoando, o Senhor vem nos guardando, o Senhor vem nos protegendo, e o Senhor vem nos dando o seu melhor, Senhor. Venho lhe pedir, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Pessoas que nesses momentos tão difíceis estão passando por enfermidades, Senhor. Amigos, irmãos, familiares, Senhor. Que o Senhor venha estar sendo com essas pessoas, venha estar protegendo, venha estar guardando. E acima de tudo, venha estar dando a cura, Senhor. E vai estar fazendo com que, de alguma forma, essas pessoas vão estar chegando até o Senhor, Deus. Aquelas que ainda não chegaram, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Abençoa essa pandemia, Senhor, que tem causado tanto caos, Senhor. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia no seu povo, Senhor. Tem misericórdia desse planeta, Senhor. E nos dá a sua paz, Senhor. E também vai nos fazer entender que essa dificuldade é pro nosso bem, Senhor. É pro bem maior. Vai ter frutos bons, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa as pessoas que estão com as enfermidades com Covid, Senhor. Que é uma doença que está sendo fatal, Senhor. Que essas pessoas venham conseguir passar por isso, Senhor. Conseguir sair sãs, Senhor. Abençoa, Senhor, os hospitais, os médicos, Senhor, que ali estão cuidando, Senhor, dessas pessoas, Senhor. E as protege também para que elas não venham pegar essa doença, Senhor. Seja com eles, Senhor. Seja conosco, Senhor. E vai estar nos dando o prazer, Senhor, de nos reunir novamente, Senhor. Para engrandecer o seu santo nome, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. E nos dá, Senhor, a sua paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Valeu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e não as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. As meninas confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei. Dos povos.
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós já oramos pelas autoridades, oramos pelos enfermos, e agora vamos orar pelas famílias. Sim, pelos lares, pelos casamentos, pelos nossos filhos. Pai, mãe, sua mão não pode cuidar de seu filho onde ele está, na faculdade, na escola, na rua. Só a mão do Senhor. Como é importante nós orarmos por isso. E nós escolhemos um texto, é o Salmo 128, verso 1 e 4. Veja como é lindo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E nós vamos orar com a irmã Verônica. Para quem não conhece, a irmã Verônica e Josué são meus vizinhos, e eles chegaram de Fortaleza e estão frequentando a nossa igreja, e ela principalmente está responsável de orar pelas famílias. Vamos orar com a irmã Verônica. Graça e a paz, irmãos, meu nome é Verônica, e eu queria convidar vocês agora para um momento de oração diante do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai amado, entramos na Tua presença agora, Senhor, para clamar por nossas famílias, pedindo a Deus que o Senhor esteja conosco nesse momento em que ainda seguimos nesse período longo de afastamento social, longo, Senhor Deus, de afastamento, Senhor, das nossas agendas. E, Senhor, olhando para tudo isso, nós só podemos dizer uma coisa: louvado seja o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se estamos agora assistindo a essa transmissão, é porque o Senhor nos permitiu mais um tempo, né, de vida, de aprendizado e de edificação. Senhor, que aproveitemos as circunstâncias. Te pedimos ouvidos sensíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz em meio a tudo isso, para nos entregarmos, Senhor Deus, a Tua exortação, ao Teu amor, a Tua disciplina. Senhor, certamente há muitas coisas para que aprendamos através de tudo isso. E nós não queremos sair, Senhor Deus, dessa pandemia sem ter aprendido o que o Senhor tinha a nos ensinar através dela. Porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo os Teus propósitos. Senhor, nós queremos caminhos de vida e não de morte. Nós escolhemos, Senhor Deus, a melhor parte. Queremos nos achegar aos Teus pés e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, ministra aos nossos corações. Senhor, restabelece a ordem dos nossos lares, sonda os nossos corações. Coloca, ó Deus, cada homem à frente dessas famílias, no devido lugar de sacerdote espiritual do seu lar, de líder espiritual do seu lar, de autoridade dentro do seu lar, cabeça, disposto a servir suas famílias, honrar sua esposa, santificá-la pelo seu procedimento ao ponto de entregá-la sem mácula e sem ruga diante do Senhor, sendo capaz de entregar a própria vida por amor a ela, como Cristo foi capaz de entregar a própria vida por amor à sua igreja. Senhor, faz as mulheres desta igreja de mulheres virtuosas, valorosas, que andam segundo os Teus propósitos, que se submetem aos seus esposos como se submetem ao Senhor, que fazem todas as coisas para o Senhor, que exercem com zelo o seu papel de auxiliadoras idôneas, que são colunas em seus lares,
que se alegram com a oportunidade, Senhor, de fazer diferença na próxima geração, na educação dos seus filhos, e que juntos marido e mulher possam, ó Pai, ser testemunhas do teu amor, do teu poder restaurador na vida dos filhos, que nós não abramos mãos, ó Deus, enquanto pais, de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e que sejamos diligentes, que sejamos, ó Deus, vigilantes, né, que nos coloquemos nas brechas para que o inimigo que anda em derredor dos nossos lares não consiga encontrar brechas, porque todas elas, em nome de Jesus, estarão fechadas por um homem e uma mulher que temem ao Senhor e que buscam andar segundo os seus propósitos. Senhor, louvado seja o teu nome, porque agora temos a oportunidade, Senhor, de ser confrontados com a verdade de que não nos falta tempo, nos falta priorizar o tempo na tua presença, Senhor. Perdoa-nos pelas muitas vezes em que usamos a nossa agenda como argumento para não ter tempo para te buscar, para nos consagrar a ti, para dedicar um tempo intencional a ti. E nos ajuda, Senhor, a aprender com essas circunstâncias. Senhor, restabelece a ordem dos nossos lares, que saiamos desta pandemia fortalecidos no Senhor, prontos a impactar a nossa vizinhança, prontos a impactar o nosso condomínio, a nossa cidade, a escola, a fazer diferença onde o Senhor nos levar, obedecer ao teu ide, aonde quer que nossos pés possam pisar. Por fim, nós te pedimos, ó Deus, pela saúde, não só pela saúde física, Senhor, das pessoas acometidas pelo Covid, nossas familiares. Nós te pedimos também por aquela saúde emocional que tem sido afetada, muitas pessoas abaladas, que o Senhor possa lhe trazer de volta a esperança. Pedimos conforto àqueles que estão enlutados porque perderam entes queridos. Pedimos o consolo que só o teu Espírito Santo pode dar. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a esperança de dias melhores, a esperança de que o Senhor prometeu que estaria conosco em meio às tribulações e de que nós já recebemos a vitória em Cristo. E te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor seja conosco, nos concedendo, Senhor, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Traz também a cura espiritual para muitas pessoas que têm nessa situação toda a oportunidade de se achegar a Ti. Para muitos essa pandemia não é uma pandemia para a morte, mas para a vida, para a salvação de vidas. E que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nosso meio. Se perecer, pereceremos na certeza de que somos resgatados pelo Senhor e temos a promessa da vida eterna. Mas se for da Tua vontade, Senhor Deus, que as nossas vidas prossigam, que elas sejam um altar de adoração ao Senhor, para que possamos, ó Pai, cumprir com zelo a missão que o Senhor nos concedeu, de viver para a glória, honra e louvor do único que é digno. É em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora, mesmo não estando reunida aqui, mas está já em contagem regressiva para o nosso primeiro encontro oficial, dia 2 de setembro, no culto de oração. A igreja vai se reunir, pastor? Vai! E nós vamos nos reunir para orar e render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade
dura para sempre. Nossa oração agora é pela igreja, que esse mês de agosto completa 50 anos. E a programação vai do dia 19 ao dia 23, de quarta a domingo, todo dia. Com a pregação, o pastor Luiz Saião. E no domingo, o pastor Fernando Brandão pregando de manhã e pregando à noite. Não perca os dirigentes, a história da igreja, depoimentos, vídeos, canções da época, os grupos de louvor, os irmãos que cantam. Vai ser uma festa linda. E você não pode ficar de fora desse evento maravilhoso. Veja o texto bíblico de Colossenses, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Me lembrei da segunda igreja quando eu estava lendo. Porquanto, veja que lindo, porquanto ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos, com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Que texto maravilhoso! Segunda igreja, CBM, família CBM, parabéns pelos seus 50 anos de igreja. E quem vai orar nesse momento é uma pessoa muito especial. É a irmã Joana. Quem não conhece, a irmã Joana é muito amiga da Heloísa, da família do irmão Luizinho. Vamos orar com a irmã Joana. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Joana. Eu estou feliz de estar aqui nesse momento com vocês e eu gostaria de chamá-los a orar em favor da igreja. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado por estar nos sustentando, nos fortalecendo, por estar, Senhor Deus, provendo um jeito de nos reunir mesmo que distantes. Pai, que o Senhor continue abençoando cada ministério da igreja, que do maior ao menor, todos nós possamos crescer em graça e em conhecimento, Pai, que o Senhor nos ajude e nos faça perseverar, que em nome de Jesus não cesse a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, e que cada vez nós venhamos a estar mais unidos e crendo sempre em Ti, no Teu bom e fiel amor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Joana. Saudades. Deus te abençoe e te guarde. E a nossa igreja, irmãos, nós temos muito desafio desse mês de agosto, porque é o aniversário da igreja. Nós queremos louvar a Deus, a alguns irmãos que voluntariamente doaram, nós não entramos no caixa da igreja, para a nossa reforma aqui, nesse ambiente do Gelágua, da secretaria, o gabinete pastoral, uma pintura que nós fizemos geral aqui no templo. Nós queremos louvar a Deus, mas precisamos de recursos, principalmente você que levou pão diário para vender, lembra? Eu distribuí umas 15 caixas em várias igrejas, pastores, amigos, e estou correndo atrás de cada um deles, e graças a Deus já consegui arrecadar um bocado de coisa. E você que fez isso, por favor, procure a secretaria da igreja, procure o irmão Eilson, procure o irmão Luizinho, procure a irmã Jéssica, para resolver, porque nós precisamos dos recursos para as despesas que nós teremos durante o aniversário da igreja. E isso é muito importante. E como é que a gente pode participar dos nossos dízimos e ofertas com esse tempo de pandemia? Muito simples. Você vê aqui no quadro, cadê? Aqui, deixa eu mostrar, olha, o dedo em cima. Não, volta aí, Thomas. Que é o... Mais para cá, mais para lá, mais para lá, mais... Achei. Pronto. Aqui, ó. Esse quadrinho aqui é o QR Code. O que é o QR Code? Você que tem aplicativo do Banco do Brasil, é só acionar o aplicativo do Brasil e acusar que ele vai justamente entrar no sistema, que você pode fazer sua oferta, entregar seu dízimo, oferta especial, a oferta missionária, né? A malinha de ouro de Heloísa. Nós vamos ter o sorteio próximo dia 10 já, segunda-feira que vem. Então, precisamos arrecadar o que foi feito de senhas para fazer o sorteio, e nós queremos não só alcançar o alvo, mas ultrapassá-lo. Para a glória de Jesus, nós queremos ultrapassar esse alvo, como nós ultrapassamos o alvo de missões mundiais. Então, não deixe de participar. E qual é a outra maneira? Aí, essa maneira que Thomas colocou aí na tela,
que é através da nossa conta corrente. Você pode fazer a transferência se tiver Banco do Brasil ou de outro banco, aí você precisa do CNPJ, e o CNPJ está aí, ó, na sua tela. Nós temos a agência, nós temos o número da conta, Banco do Brasil, o CNPJ da igreja, porque se for outro banco, de outro tipo de banco, se for Banco do Brasil, não precisa colocar o CNPJ, é só o número da conta e o número da agência. A terceira forma que você pode fazer é passando aqui da igreja. A Jéssica, a secretária da igreja, vai mostrar para você onde é que está guardado os gasofiláceos, e você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, tranquilamente ali naquele gasofilácio, entregando aqui na secretaria, na igreja. Mas, pastor, eu também não estou saindo de casa. Nós temos também um irmão muito especial, que é da nossa confiança, da confiança dos irmãos, que terá o maior prazer de ir à sua casa e empenhar o seu dízimo, a sua oferta designada, como o irmão achar melhor. Mas veja esse vídeo que a Jéssica fez sobre o QR Code. Acesse o seu aplicativo do BB. Bem aqui embaixo da tela, clique em pagar. Aparecerá uma tela com a opção pagar ou receber. Você clica em pagar. Aproxime a câmera do seu celular na tela da TV ou PC, que lerá automaticamente. Digite a sua senha do aplicativo, que abrirá para você digitar a data e o valor. Você marca a opção da data e logo mais em seguida digite o valor da sua oferta ou dízimo e clique em avançar. Confira os dados do nome da igreja e o valor. Digite a senha do seu cartão do banco e clique em confirmar. Pronto, sua oferta e dízimo foram realizados. Muito bem, sua oferta e dízimo foi realizado. E agora nós vamos orar pela obra missionária. Os batistas do Rio Grande do Norte estão em plena campanha para nós levantarmos uma oferta missionária para o sustento dos nossos missionários aqui no Rio Grande do Norte. Toda semana os irmãos têm acompanhado um vídeo de missionários que estão trabalhando e fazendo a diferença no nosso estado. E a nossa igreja, todos os anos, levantamos uma oferta e enviamos para a Convenção Batista Norte Rio Grandense, que é para o sustento desses missionários que trabalham aqui no nosso estado. O texto bíblico que eu queria compartilhar com você é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. E quem vai orar é uma princesa linda, é a irmã Joyce, filha do Joquitã e da Jéssica. Vamos orar, Joyce, por missões. Boa noite, meus irmãos, eu me chamo Joyce. Hoje eu vim orar por missões, então vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer, Deus, pela saúde que o Senhor tem dado a todos que estão vendo. Deus, eu quero pedir pelos missionários que estão passando por dificuldades em meio a essa pandemia. Senhor Deus, eu quero pedir para o Senhor que os abençoe em meio a isso, nos dê sustento, força, para que eles consigam, Deus, novas pessoas para que consigam estar contigo, Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir, abençoe, Deus, aqueles que estão passando por situações difíceis, para que o Senhor esteja abençoando, Deus. Eu quero que o Senhor faça com que esse ano passe logo, para que eles, Deus, possam voltar a atuar em sua missão, Senhor Deus, que é alcançar mais pessoas para o teu reino, Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Joquitã, o genro já apareceu por aí, Joquitã? É linda sua filha, parabéns, Deus abençoe sua vida, abençoe a vida dessa família, Deus abençoe a vida de todos. Todas as semanas, nós colocamos aqui um vídeo de gratidão e de louvor a Deus. E esta semana, é a irmã Anne, que está louvando e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus há de fazer. Irmã Anne. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Ana Priscila e eu sou muito grata a Deus pela Segunda Igreja Batista em Mossoró, porque foi lá que pela primeira vez eu pude ouvir a verdade, do Evangelho. Foi lá que pela primeira vez eu percebi que não dava mais para viver longe de Deus, que eu senti o desejo de servi-lo, eu senti a vontade de fazer parte, de ser igreja.
Foi lá que eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi de entregar minha vida para Cristo. E é lá que até hoje eu tenho aprendido cada vez mais sobre o amor, sobre o cuidado de Deus, sobre a sua misericórdia e sobre a sua graça. Por isso eu sou muito grata a Deus pela bênção que essa igreja tem sido para a minha vida. Amém, amém, Anne Priscila. E para quem não sabe, ela vende uma castanha. Meus irmãos, que castanha que ela vende, viu? Procure ela. Mas falando em ações de graças e render graças, nós temos o aniversário da irmã Sinádia. Eu queria convidar a Sinádia a vir aqui à frente, Sinádia. Sabia não? Claro que não sabia, é surpresa. A irmã Fatia está aqui, em nome da igreja. Está aqui o seu maridão, que articulou tudo por trás, né? E eu queria que você prestasse atenção. Venha para cá. Venha para cá. Pode tirar a máscara, porque você vai falar. Vai, não vai o quê? Discurso, todo mundo faz assim, discurso. Mas eu queria que você prestasse atenção a esse vídeo que o departamento infantil fez para você. Vamos ver, olha aqui. Oi, manhã, tudo bem? Feliz aniversário, que a senhora tenha muitos anos de vida. Parabéns, nós te amamos. Beijo. A senhora é uma pessoa muito especial na vida da gente. A gente ama mais muito a senhora. Sinádia, nessa data tão especial que é o seu aniversário, nós queremos agradecer a Deus por sua vida, pela bênção que você é na vida das nossas filhas, na minha vida, na vida de toda a nossa família, na vida da nossa igreja. Nós amamos bastante você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Feliz aniversário! Tchau! Tchau! Parabéns, Sinádia. Que Deus possa te abençoar ricamente. Manaci, como eu costumo lhe chamar. Deus tem sido muito bom, dando a você mais um ano de vida e lhe enchendo de ricas bênçãos. Então que Ele possa continuar a te abençoar, a te guardar e a livrar de todo o mal. Obrigada por ser minha irmã, minha amiga, e por eu sempre poder contar contigo. Tchau! Parabéns, Sinádia. Hoje é seu dia, mulher. Melhor dia de sua vida, mulher. Deus te abençoe, mulher. Continue muitos e muitos anos com a gente. Eu te amo muito. Você, presente de Deus nas nossas vidas. Beijo, abraço. Olá, Sinádia. Estou aqui neste dia tão especial para você e para nós também, para expressar nossa gratidão em tê-la em nossas vidas. Quem conhece a Sinádia sabe da sua dedicação, seu amor, seu cuidado com o ministério que Deus confiou a ela, seja com o planejamento do ministério infantil, seja com as próprias crianças e com a equipe. Eu acredito que, assim como eu me sinto, a equipe se sente cuidada, se sente amparada, né? Quem nunca ouviu, você está precisando de alguma coisa, você está bem. Então, Sinádia é realmente um presente de Deus em nossas vidas. Eu estava pensando, Sinádia, em um versículo para deixar para você, o que mesmo que representasse você. E eu lembrei do Provérbios 31, versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E eu acredito que você é uma mulher virtuosa. Você é um exemplo para nós de mulher, de esposa, de serva do nosso Deus, de mãe. É uma pessoa que realmente sempre está disposta a ajudar, sempre está ali disposta a escutar também, dar conselhos e às vezes também até mesmo puxar a orelha quando necessário. Então, realmente, nós somos gratos a Deus pela sua vida. E é isso. Nós amamos você. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Você é bênção de Deus em nossas vidas. Aproveite seu dia. Amamos você. Feliz aniversário. Muito bem, Sinádia. Muitas emoções. E ainda tem aqui a irmã Fatinha, em nome da igreja. Em nome da igreja. Para lhe também dar uma palavra e lhe presentear em nome da igreja. Boa noite, Sinádia. Estou aqui como a segunda igreja batista, representando, né, no momento desse,
a igreja queria estar aqui, junto com você, você sabe disso. Mas estou aqui em nome da Segunda Igreja Batista. Como você foi chamada por Deus, né? Principalmente Deus mandou você para a nossa igreja. Deus tinha um propósito para a nossa igreja junto com você. Quando você foi para o seminário, Deus disse, nós vamos colocar ela na segunda igreja. E Deus tem nos abençoado ricamente através, né, do seu ministério, como esposa de pastor, como cuidadora de criança, como adolescente, pré-adolescente, mulher, moça, rapaz, você está pronta ali para nos atender. E eu sou grata a Deus por ser membro da nossa igreja, segunda igreja, e ter você como eu digo, minha pastora, minha chefe, e estou aqui com muita alegria para apresentar a nossa igreja, da nossa simples lembrança a você, e que Deus lhe abençoe, que Deus dê muitos anos de vida a você, que Deus lhe dê tudo de bom que você merece. Certo, Sinádia? Parabéns, Sinádia. Mas parabéns, Sinádia. Ainda não terminou as emoções. Tem aqui alguém que você talvez não conheça, que quer se fazer uma homenagem a você também. Pastor Alain. Sinádia, foi difícil manter esse segredo, é difícil, mas eu quero louvar a Deus por sua vida, certo? Está aqui em minhas mãos, são 2 presentes, um deles enviado por nossa querida irmã Jéssica, secretária da nossa igreja, e com todo carinho, né, pelas mãos do pastor Alaná, e repasso aqui para vocês, ela dá com todo o carinho do mundo a você. E passo também um presente pessoal da minha parte, certo? É apenas simbólico, mas sabendo que o maior presente que Deus deu a mim e às nossas filhas é você. Muito bem. Não, agora não tem graça não, tem que ter a graça e cheiro mesmo, porque aí, né? Esse povo é muito cheio de coisa, dá cotovelada. Aí, a sós, Deus sabe o que é que acontece. Mas vamos, irmãos, como sempre nós fazemos, nós levantamos nossa mão direita, e mesmo que você não esteja aqui, faça virado para o celular, para a sua TV. Eu queria convidar você a nós abençoar a irmã Sinária, como sempre nós fazemos, aquelas pessoas que nos abençoam, que passam por aqui. Levante sua mão direita, vamos dizer juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças pela vida de Sinádia. Te rendemos graças porque o Senhor tem abençoado. E como ela mesmo me disse hoje à noite, eu estou muito feliz porque Deus tem me abençoado tanto. Amém. Muito obrigado a Deus pela vida dela em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bênção, como o Senhor tem usado a tua filha aqui na nossa igreja, no nosso ministério, que o Senhor continue abençoando, suprindo todas as suas necessidades, guardando e livrando de todo mal, e que ela possa ver, Senhor, o fruto do seu trabalho em vidas fortalecidas, abençoadas pelo poder do Evangelho. Muito obrigado a Deus pela vida dela e rogamos a tua bênção sobre ela. Esta é a nossa oração, não confiada em nós mesmos, mas no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Sinádia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu não estava preparada. Gente, muito obrigada pelas homenagens. Minha palavra, pastor, Fatinha, meu esposo, Alain, e toda a igreja é gratidão. O pastor me perguntou como eu estava me sentindo, né, em ter 31, né, pastor? 25. 25. Não, 31. E eu disse a ele que eu estou melhor do que eu mereço. E Deus tem cuidado de mim e da minha família. Eu estou aqui publicamente para agradecer. Agradecer todas as mensagens das minhas ovelhinhas que eu recebi hoje. E pelos mimos, pelo carinho, pela dedicação de cada um. Sou eternamente grata. Amém.
E nós vamos passar a palavra para o pastor Alan, que ele vai pregar, mas ouça essa canção do Grupo Plenos. Agradeço ao Pai. Agradeça como Sinádia está fazendo. E eu quero convidar você a agradecer. E em seguida, pastor Alan vai pregar Gênesis capítulo 20. Vai começar hoje. Não saia daí, não perca. Vamos ouvir essa linda canção. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua bendita voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Amém, glória a Deus, gratidão ao Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha querida esposa Sinádia. Deus continue abençoando a vida dela. Ela, na verdade, é um presente de Deus para a nossa família. Eu quero agradecer também a Deus pela vida do nosso pastor Alaná, pela vida da nossa igreja aqui, representada hoje pela irmã Fatinha, que tem um grande carinho por todos nós. Fica a nossa gratidão por você em saber que Deus tem realizado grandes obras na sua vida e através de você. E nós vamos, nesse momento, meditar na palavra desse Deus maravilhoso. Como você bem sabe, você que está nos acompanhando todas as quartas-feiras, nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós já adentramos, na verdade hoje, estamos entrando no capítulo de número 20. O pastor Alaná encerrou o capítulo 19, a história ali das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo juízo do Senhor. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 20, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, os versos 1 e 2. Gênesis capítulo 20. Você pode abrir sua Bíblia. Estou com a Bíblia, tem uma versão a NVI aqui no computador. Estou com a século 21, Almeida século 21, muito boa aqui.
na Bíblia Brasileira de Estudo, e você pode acessar a sua Bíblia ou abrir sua Bíblia aí, para juntos fazermos a leitura desses 2 versículos, Gênesis capítulo 20, versículos 1 e 2. O texto das Sagradas Escrituras vai nos alertar acerca de um risco de, muitas das vezes, o servo do Senhor, a serva do Senhor, infelizmente, em virtude da sua natureza humana, fazer uso da mentira para se dar bem na sua jornada de fé. Então, esse é o tema dessa noite. O risco de usar a mentira na tentativa de se dar bem em sua jornada de fé. Que atitudes, que decisões você tomaria ao saber que está diante de você uma grande ameaça? Você mentiria? Você falaria a verdade? Você inventaria alguma história? Você fingiria ser alguém que não é? Ou viver algo que você, na verdade, não vive? É sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Após muitos acontecimentos ali, vista por nós, no capítulo 19, como eu bem falei, que o pastor Alaná explanou de maneira tremenda, nós vimos ali a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, nós vimos o surgimento dos ancestrais dos povos moabitas e amonitas, que são descendentes de Ló e suas filhas. Abraão, agora, a história continua com Abraão e sua caravana e seu clã. Abraão, ele segue a sua jornada de fé. E o texto de Gênesis, capítulo 20, versos 1 e 2, diz o seguinte, versículo 1: Abraão partiu dali para a região do Negueb, ou Negev, e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerá. Versículo 2: Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Como assim, pastor? Então, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Com medo de ser morto, Abraão e Sara fingiram serem irmãos. Eles são casados. Eles eram casados, mas Abraão, com medo da ameaça de morte por parte dos reis das terras, por onde eles passavam, os homens por onde eles passavam, Abraão, com medo de ser morto diante dessa ameaça, ele faz um trato com Sara, fingiram serem irmãos. E aí, quando chegam na cidade de Gerá, ele acaba enganando o rei daquela cidade, chamada Abimeleque, que tomou a esposa do patriarca para si. Ele, na verdade, é identificado pelo nome Abimeleque. E isso é um tanto contraditório, porque peregrinar, caminhar nesta vida, fazendo uso da mentira, fazendo uso do fingimento para se dar bem na sua caminhada de fé, é algo estritamente contraditório. Como alguém que caminha pela fé vai fazer uso da mentira, uma vez que ele está caminhando pela fé? Mas foi exatamente isso que Abraão fez aqui no capítulo 20. Que verdades, pastor, nós veremos acerca disso? A primeira grande verdade é que enfrentamos diariamente provações, lutas e dificuldades que tentam ameaçar a nossa jornada de fé. Vamos verificar a jornada de Abraão, as peregrinações que Abraão fez. Abraão, diz o versículo de número 1 de Gênesis capítulo 20, Abraão, ele partiu dali é de onde, pastor? De onde ele havia morado por muito tempo, de onde ele havia parado para montar as suas barracas, as suas tendas, que são nos carvalhos de Manre, lá em Hebrom. Desde o capítulo 13 de Gênesis, que nós estamos acompanhando a morada de Abraão e todo o seu clã, toda a sua comitiva, toda a sua família, todo o seu povo, todos os seus empregados, todos os seus servos, desde ali do capítulo 13 de Gênesis. Então, Abraão partiu dali, lá dos carvalhais de Manre, lá de Hebrom, e o versículo continua: e foi para a região do Negev, no sul da Palestina, viver entre Cádiz e a região sul, ou o deserto de Sul, ali. Aí agora preste atenção, depois ele morou algum tempo em Gerá. E é aqui que o capítulo 20 de Gênesis
vai dar maior ênfase nessa cidade chamada Gerá, que significa região, ou significa lugar de pernoite, e é exatamente uma região próximo ali do Negev, onde habitavam os filisteus. Desde quando Deus o chamou, lá da casa do seu pai, da casa da sua parentela, Abraão ele vem fazendo suas jornadas, Abraão ele vem fazendo suas peregrinações. E eu quero fazer aqui duas observações importantes nas jornadas de Abraão. A primeira observação é que mesmo Deus, anunciando a sua promessa sobre ele, havendo chamado ele, Abraão experimentou ao longo de suas jornadas várias provações. Mas que é isso, pastor? Desde quando eu me converti a Cristo Jesus, desde quando Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu não deveria passar mais provações, eu não deveria passar mais problemas. Mas isso não é bíblico, porque nós vemos a história de homens de Deus, chamados por Deus, como é o caso de Abraão, homens que Deus faz promessas e ainda assim passavam por provações. A segunda observação é que, apesar dele ser considerado o pai da fé, a vontade humana de Abraão, muitas das vezes, ela prevalecia em suas decisões quando ele estava passando por momentos de provações, quando ele enfrentava lutas e dificuldades. Ou seja, num mundo repleto de perigos e ameaças, que é o mundo em que nós vivemos, mesmo nós recebendo a promessa de Deus, mesmo nós sendo identificados como um povo que caminha pela fé, nós corremos um risco de cometermos muitos erros provocados por decisões, por impulsos meramente humanos. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão aqui em Gênesis capítulo 20, quando ele, Sara e toda a sua comitiva vão passar um tempo em Gerá, na cidade de Gerá. E chegando ali, ele toma uma atitude inusitada. Observe o versículo 2, a primeira parte. Abraão, chegando em Gerá, dizia que Sara, sua mulher, e o texto faz questão de mencionar que Sara era mulher de Abraão. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Mas, pastor, por que Abraão disse que a esposa dele, Sara, era sua irmã? Isso é algo inusitado. Ele fez isso porque algo o ameaçou. 20 de Gênesis. Mas provavelmente nos tempos de Abraão, havia um costume dos povos antigos de quando uma comitiva ou então um casal chegava como forasteiros em uma cidade, então os homens daquela cidade e geralmente os reis daquela cidade matavam o esposo e ficavam para si com a mulher dele. E Abraão, conhecendo esse costume entre os povos, e diga-se de passagem que foi algo que ele já experimentou, como nós já vimos aqui no capítulo 12 de Gênesis, quando na verdade ele, para fugir de uma fome, desce ao Egito com sua comitiva, e chegando lá, ele combina algo com Sara. E o texto de Gênesis 12 deixa muito mais claro do que Gênesis 20. Lá em Gênesis 12, versos de 11 a 13, diz que quando Abraão e sua caravana foram para o Egito escapar da fome, combinou o seguinte com Sara: olha, bem sei que você é bonita. Então, é lindo esse texto. Ele faz um elogio a ela, a sua esposa. Bem sei que você é linda, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta mulher linda, essa mulher bonita, é dele. E me matarão, mas deixarão que você viva, para ficar com ela como esposa. Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Essa é a informação já experimentada por ele em Gênesis capítulo 12. E algo semelhante acontece tempos depois, agora no capítulo 20. E o texto ele não deixa claro o motivo de Abraão novamente ter combinado com sua esposa Sara, de que eles fingiriam não serem casados, mas sim irmãos. Mas à luz do que eles já passaram em Gênesis capítulo 12, à luz do que eles já viveram de acordo com os costumes dos povos daquela época,
Abraão, ele tomou a mesma decisão, porque ele estava sob uma forte ameaça. Ele fez um trato com Sara à base de mentira. O texto diz que ele chegou para Sara, sua mulher, e disse: você é minha irmã. Esse vai ser o acordo. Se o rei dessa cidade, se os homens dessa cidade perguntarem se eu sou seu marido, você vai dizer: não, ele é meu irmão. Se perguntarem a mim se você é minha esposa, eu vou dizer: não, ela é minha irmã. É como se ele estivesse chegando na cidade e dissesse: olha, Sara, estamos sob forte ameaça. Nós estamos chegando aqui nessa cidade, vamos passar uma temporada aqui, e para que eu não morra, você precisa fingir que é minha irmã. E a gente vai ver lá na frente que, de fato, ele é uma meia-irmã, mas não deixa dele mentir. Porque o que ele deixa em oculto, o que ele esconde, é o fato deles serem casados. Então ele disse: olha, Sara, você passa a ser minha irmã, porque senão eu vou morrer. Eu estou sobre esta forte ameaça. E esta ameaça, ela vem pela segunda vez. Ele já havia experimentado em Gênesis capítulo 12, e agora essa ameaça volta novamente no capítulo 20 de Gênesis. E aí a gente percebe que tanto Sara corria um perigo, quanto Abraão corria um perigo. Sara corria o perigo de ser tirada de Abraão, porque os homens iam dizer: ela é irmã dele, então vamos possuí-la como esposa. E Abraão corria o perigo, se dissesse que era casado, e eles iriam matá-lo e ficar com Sara. Então ambos estavam correndo perigo. Mas a questão é: que atitudes, você que nos assiste, que decisões nós devemos tomar ao depararmos com ameaças diante de nós? Abraão, ele tomou a decisão dele, uma decisão inusitada. Abraão, ele se precipitou, mas eu quero perguntar a você, eu quero que você também pergunte a mim, e nós, no lugar de Abraão, quando somos ameaçados, diante das provações, diante das dificuldades, o que é que nós faríamos? Faríamos a mesma coisa que Abraão fez? Vamos fazer uso da mentira? Vamos fazer uso de fingimento? Que atitudes tomaríamos, mesmo estando nós caminhando nesta jornada de fé? O que é que nós iríamos abrir mão primeiro? Iríamos abrir mão da nossa Sara? Iríamos abrir mão do nosso casamento? Iríamos abrir mão da nossa família? Iríamos abrir mão da promessa de Deus? Porque Deus lançou uma promessa em Abraão com Sara, mas ela estava correndo o risco, diante daquela mentira, diante daquele fingimento, dos homens pegá-la como esposa. Assim como Abraão, assim como a caravana de Abraão, assim como a família de Abraão caminhava pela fé, a Bíblia diz que ao caminharmos pela fé em Cristo Jesus, os crentes, eles são peregrinos e forasteiros neste mundo, como diz Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 20. E como peregrinos e forasteiros nesse mundo, não se enganem, estará diante de nós provação. Estarão diante de nós ameaças. Estarão diante de nós dificuldades. E muitas pessoas, diante dessas ameaças, diante dessas dificuldades, vão agir como Abraão, vão abrir mão de alguma coisa, mesmo estando caminhando pela fé. No entanto, Jesus disse: neste mundo passareis por aflições, passareis por lutas, passareis por ameaças, por provações, mas tenham bom ânimo, uma vez que você caminha pela fé em Cristo. Disse Jesus: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha sabedoria para tomar a decisão certa ao se deparar com as ameaças na sua jornada de fé. A segunda grande verdade que a gente vê aqui é que na nossa jornada diária, viver à base de mentiras só trará mais mentiras, confusões e tragédias. Quando o casal Abraão e Sara fingiram ser irmãos, observe a segunda parte do versículo 2.
Então, eles disseram que eram irmãos. Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Abimeleque era o rei de uma cidade filisteia chamada Gerar. O nome, alguns estudiosos defendem que Abimeleque não seja um nome próprio, mas seja uma espécie de um título que era comum entre os reis filisteus. Nome este que possivelmente significa meu pai é rei. É tanto que uma história parecida com essa aqui do capítulo 20 de Gênesis vai se repetir mais adiante com o filho de Abraão, Isaque, e sua esposa Rebeca, com um tal de Abimeleque. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a primeira mentira que é apresentada aqui no capítulo 20. Qual é a primeira mentira? Abraão e Sara são irmãos. Não, pastor, lá na frente, se o senhor olhar no texto, vai dizer que, de fato, eles parecem que são irmãos por parte de pai. Mas não vem ao caso, porque uma vez que eles omitem o fato de serem casados e publicam que são irmãos, eles já estão mentindo. Abraão e Sara são irmãos, para não dizer que são casados. Então, esta é a primeira mentira. Mas por que eles mentiram? Para se dar bem na sua jornada, para se dar bem na sua peregrinação, principalmente Abraão, para não ser morto. Abraão, ele mentiu. Abraão, ele estava fingido. Ele já havia mentido lá com o faraó em Gênesis 12, agora pela segunda vez está mentindo, está fingindo ser irmão de Sara, que na verdade é sua esposa. Agora, quais as consequências disso, pastor? Uma vez que Abraão mentiu, qual é a consequência? Outra grande mentira. Quando Abraão e Sara se apresentam como irmãos e não casados, Abimeleque manda buscar Sara para si. Toma Sara como a sua esposa. Ou seja, Sara, nas mãos de outro homem que não seja o seu esposo, isso significa o quê? Adultério, é verdade, mas eu quero dizer, isso significa mentira. É mentira quando Abraão diz que é irmão de Sara e Sara diz que é irmã de Abraão. Primeira mentira. E essa mentira conduziu a uma outra grande mentira, de que Abimeleque acha que pode ter Sara, que é uma mulher casada, como sua esposa. Ele não pode. Isso é uma outra grande mentira, porque viver à base de mentira só trará outras mentiras, confusões e desastres. O medo da ameaça fez com que a atitude mentirosa de Abraão fosse uma atitude egoísta. Ele disse o seguinte: olha, é bom fingirmos que somos irmãos, Sara, porque se descobrirem que eu sou casado com você, vão me matar, e aí vão ficar com você como esposa. Mas, se souberem que somos irmãos, eu não vou morrer, eles não vão me matar. Só que ele estava pensando só em si. Uma atitude um tanto egoísta, se a gente for parar para pensar. Tá, beleza, você não vai ser morto porque é irmão de Sara, mas, por essa talvez ele não esperasse, que Abimeleque fosse ficar com Sara mesmo assim. Vou ficar com a sua irmã, ela vai ser minha nova esposa. Abraão havia pensado somente em si. Ele não pensou, possivelmente, na possibilidade de Sara ser tomada como esposa. Apesar deles serem casados, mas diante daquele conflito, diante daquela ameaça, ele fez o que muitos casais fazem hoje. O cônjuge, ele pensa somente em si, diante dos conflitos, diante das ameaças. E é onde fico nessa história. Então, eu estou criando este artifício, eu estou criando esta mentira, eu estou criando este fingimento em nosso casamento, para que eu e não nós, eu possa e não possamos me dar bem. Por falar em casais, e o texto trata sobre isso, existem algumas advertências aos casais. Quantos e quantos homens casados que fingem serem solteiros persistem em levar uma vida de solteiro mesmo sendo casado? Persistem em levar uma vida de boizão, de Dom Juan, de conquistador, quando na verdade ele é um homem casado, mas ele quer ser um jovem solteiro. E isso é uma grande mentira. E aí, quando ele pensa que não está fazendo nenhum mal ao seu casamento, quando ele pensa que não está fazendo nenhum mal à sua esposa, ele acha que
não está prejudicando a sua relação matrimonial. Não tem problema. A minha esposa me ama, eu amo a minha esposa, eu sustento lá em casa, eu cuido bem dela, nunca deixei faltar nada. Agora eu deixei ela em casa, sozinha, sem a minha companhia, porque eu quis sair na night com os meus amigos e curtir a vida adoidada. Mas na mente dele, ele quer ter uma noite de solteiro sendo ele casado. Ele quer ter uma noite de curtição, uma vida, além de promiscuidade, uma vida como se ele não fosse casado. E isso é uma outra grande mentira, porque ele acha que não tem problema algum, mas isso traz tragédias, consequências drásticas para ele e para o seu casamento. O homem que vive um casamento apenas assinado no papel, mas ele pensa mais em si do que na esposa. Ele é indiferente o tempo todo na sua relação no casamento. Ele a rejeita, ele a despreza. E aí ela, rejeitada, desprezada, acaba também caindo em tentação, acaba pecando, acaba sendo deixado levado e acaba caindo nos braços de outro alguém. Quando o marido e a mulher levam uma vida de casados apenas de fachada, um casamento fingido, o seu matrimônio corre um sério risco de apresentar fissuras, aberturas, brechas, de que terceiros estarão destruindo, adentrando em seu casamento. Muitos casais, marido e mulher, levam uma vida fingindo não serem casados para que suas conveniências, para que seus desejos pessoais, para que suas próprias vontades sejam atendidas. E quais são as consequências? Desgastes e separações. E isso, aos olhos de Deus, é uma grande tragédia no casamento. O homem, o marido, diz a palavra de Deus, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne. Eu posso machucar a perna direita e não a esquerda, mas todo o meu corpo vai sofrer com esse machucado, porque somos todos uma só carne. Se o cônjuge se prejudicar, o outro vai se prejudicar. Por quê? Porque é uma só carne. Se um se der bem, for abençoado, o outro se alegrará com a bênção. Por quê? Porque é uma só carne. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E eu não estou dizendo aqui que Abraão não amava Sara, não é isso. Ele se precipitou nesta decisão, sim. Ele agiu por impulsos em meio às ameaças, como era comum eles fazerem, nós vimos lá em Gênesis 16, com a história de Agar. Mas eu não estou dizendo que Abraão não amava Sara, não. Mas eu quero dizer que em Efésios 5, o marido não deve abrir mão da sua esposa, do seu casamento. Então, pegando aqui o contexto de Abraão, o marido de Efésios 5, ele diz o seguinte: olha, eu posso até morrer, estarei sendo ameaçado, mas eu não abro mão de me apresentar como seu esposo. Estou aqui para te defender. Se preciso for, me entregarei a minha vida por você, como Cristo entregou-se por sua igreja. Ao invés de pensar só em si, ao invés de simplesmente olhar as suas conveniências, ele olha o todo, o casamento. Mas aí eu pergunto, está sob ameaça de alguma coisa, você seja casado ou solteiro? Se você é casado e está sob ameaça o seu casamento, não comprometa o seu casamento com mentiras, com fingimentos, dizendo que tudo vai bem quando nada vai bem. Mas tenha sabedoria e confiança de que Deus é contigo nesta tua jornada de fé em seu casamento. A jornada do crente em Cristo, ela não está baseada em mentiras, ela não está baseada em fingimentos, mas ela
está baseada na fé, ela é orientada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, e é uma jornada que conduz o crente para a eternidade. Mas uma terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês: nunca troque a caminhada de fé por uma caminhada de mentiras, de enganos, na tentativa de resolver os seus problemas pessoais. Abimeleque, ele foi enganado por Abraão. Mas pastor, que coisa feia isso que Abimeleque fez. Não, mas espera aí. De acordo com as informações do texto, Abimeleque, ele foi enganado. O vilão aqui não é Abimeleque, não. Ele foi enganado por Abraão. E quando Deus vai confrontá-lo, nos versículos 4 e 5 mais adiante, Abimeleque vai dizer o seguinte a Deus: Senhor, não foi ele, Abraão, que me disse, ela é minha irmã? Porque Deus o ameaça: olha, você vai morrer, Abimeleque, porque você está com uma mulher que não é tua. E ele disse: Senhor, mas não foi ele que me disse que ela é irmã, minha irmã? E ela também me disse: olha, ele é meu irmão. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz de coração puro e de mãos limpas. Eu quero chamar a atenção aqui que enquanto Abraão e Sara mentiram para Abimeleque, Abimeleque, com sinceridade de coração, ele defendeu sua inocência e integridade diante de Deus. Quanta contradição nisso! Por quê, pastor? Porque um pagão, um rei filisteu, um homem que não havia recebido as promessas de Deus, um homem que não andava pela fé como Abraão, ele dá uma lição, um tapa na cara de Abraão e Sara. Um pagão, de acordo com o que está descrito aqui na Bíblia, um pagão, entre aspas, honesto e sincero, ele humilha a postura de um homem conhecido como pai da fé. No entanto, ele se equivocou, por quê? Porque ele fez uso da mentira e do fingimento. E eu quero dizer que sempre seremos humilhados por pessoas, por descrentes, quando nós trocamos a caminhada da fé pela caminhada de fingimento, pela caminhada de mentiras. E o pagão, o descrente, ele vai olhar para nós e vai dizer: mas vocês não caminham pela fé? E por que a sua vida é um poço de mentira? Eu não sou crente não, mas eu confiei em você. Mas você me enganou. Você me passou um calote. Por mais que um caminho, um atalho, seja mais rápido para se alcançar algo, mas esse atalho pode estar coberto de mentiras, de enganos. Por mais que todo mundo faça isso, todo mundo cole na prova, todo mundo venha fraudar um documento, ou venham, na verdade, a mentir, a cometer traições, a fazer enganos. No entanto, essas pessoas fazem isso tentando agradar a si mesmo, tentando buscar as suas próprias conveniências. Aquele que caminha pela fé, ele segue um caminho segundo a vontade de Deus, um caminho que agrada a Deus. É um filho ou uma filha de Deus que caminha não por mentiras, não por fingimentos, mas pela fé. Uma das maiores denúncias bíblicas nós encontramos lá em Romanos capítulo 1. Eu quero destacar aqui duas denúncias que o apóstolo Paulo faz aqui, falando acerca da natureza pecaminosa, humana, e a ira de Deus estava sobre o homem por causa disso. E aí Paulo diz: pessoas que suprimem a verdade pela injustiça. Homens que trocaram a verdade de Deus pela mentira. E a verdade de Deus na vida de Abraão é caminhar em sua jornada de fé, firmado naquilo que Deus havia falado para ele, firmado nas suas promessas. Meus amados irmãos, nós vimos em Gênesis capítulo 18, que Deus agora ele diz qual é o prazo do cumprimento da promessa dele ter um filho. Daqui a um ano eu voltarei e Sara terá um filho seu, Abraão. Essa é a verdade. E é sobre esta verdade, sobre esta palavra, sobre esta promessa, que Abraão e Sara, eles jamais deveriam fazer uso da mentira, mas caminhar pela verdade. A promessa de ser um pai de multidões.
Mas a mentira foi fingir não ser casado com Sara, assim como tem muitos cônjuges hoje que são casados, mas estão levando uma vida de solteiro, estão fingindo que não são casados. Ah, você é casado comigo só porque a gente subiu no altar, ou nós assinamos um papel? Mas nós não temos mais nenhuma intimidade, nós não temos mais nenhum diálogo, nós sequer conversamos. Que casamento é esse? Nós só brigamos. Essa mentira de fingir não ser casado com Sara fez com que eles corressem um grande risco. Sara estava correndo um grande risco, ou estará, que nós veremos nas próximas mensagens, de ser colocada nos braços de outro homem. Isso compromete a relação dos dois. Isso compromete o casamento de Abraão com Sara. Isso compromete a integridade de Sara. Isso compromete e ameaça a própria promessa de Deus, porque Deus havia prometido: daqui a 1 ano, Isaac vai nascer do teu ventre, Sara. Mas imagina, até aqui no capítulo 2, nós veremos nas próximas mensagens o decorrer da história, mas aqui no capítulo 2, até o versículo 2, Abimeleque pegou Sara para si, esposa de Abraão. Agora imagine daqui a 1 ano, quando Isaac nascer, Isaac é filho de Abraão ou é filho de Abimeleque? Imagina o burburinho lá em Gerar. Rapaz, estão dizendo, mas diz que esse homem aí, ele teve uma promessa de Deus, esse filho é de Abraão. Não, como é de Abraão? Se agora, nós veremos mais adiante, que Deus não permite que Abimeleque venha tocar em Sara, porque Deus, ele preserva, ele resguarda a sua promessa. Será assunto para o próximo sermão. Mas, mesmo que a caminhada esteja sendo difícil, ameaçadora, como estava sendo aqui com Abraão e Sara, diferentemente de Abraão, jamais troque a caminhada de fé por uma vida de puro fingimento. Mesmo que a caminhada esteja sendo difícil, ameaçadora, confie nessa jornada de fé, confie nessa caminhada de fé, porque Deus é contigo nesta sua caminhada, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre em nossas vidas. Pastor, mas e agora? Como é que fica a história? Como é que fica a promessa que Deus faz a Sara de que daqui a 1 ano ela terá um filho de Abraão? Uma vez que nós paramos aqui no versículo 2, e Abimeleque tomou, porque ele foi enganado por Abraão e por Sara, então ele tomou Sara, uma vez que eles disseram que não eram casados, eram irmãos, então ele tomou Sara para si como esposa. Pastor, como é que fica? Essa promessa de Deus, ela foi ameaçada? O que é que Deus fará a respeito disso? Isso é assunto para o próximo sermão. Mas eu encerro dizendo: tenha plena convicção de que nesta sua jornada de fé com Deus, você sofrerá ameaças? Sim, sofrerá. Sofreremos ameaças, provações, dificuldades? Sim, mas Deus é contigo. Nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão e irmã em Cristo, nunca se esqueça que uma vida de mentiras conduz a outras e outras grandes mentiras, desgraças e tragédias em nossas vidas. E jamais troque a sua caminhada de fé, a sua caminhada de verdade e fé em Deus, por mentiras e enganos deste mundo. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, o Senhor nesta noite falou de maneira poderosa aos nossos corações, aos corações dos casais que estavam necessitando ouvir esta mensagem. Restaura, ó Deus, casamentos que estão à beira do divórcio, que estão numa frieza total, que estão à beira do precipício, estão vivendo como se não fossem casados. Ó Deus, tem misericórdia. Restaura, Senhor. Restaura vidas, restaura famílias, Senhor. Que jamais possamos trocar nossa caminhada de fé por mentiras, por enganos, pelo pecado. Que possamos jamais, Senhor, nos vender ou barganhar, mesmo que sejamos ameaçados com os riscos, com as preocupações, com os cuidados desta vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso culto dessa noite. Eu quero lembrar você,
pai de adolescentes aqui da nossa igreja, você, querido adolescente, amanhã, quinta-feira, estaremos dando início, estreando uma nova série nos nossos adolescentes, nas nossas transmissões, por meio do Meet, e estaremos começando uma série que tem como título Quem é Deus? E é uma temática semelhante ao que nós estamos vendo aqui com os jovens sobre os atributos de Deus. Estaremos trabalhando nos meses de agosto e setembro. Agosto, mês de festividade da nossa igreja, as conferências de aniversário de 50 anos da nossa igreja, e em setembro também. Amanhã, os adolescentes, então os pais se liguem, acompanhem, incentivem seus filhos a participarem das nossas lives. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos lançando o link no nosso grupo do WhatsApp de adolescentes. Sábado, às 19 horas, teremos culto, transmissão de culto, com a permissão de Deus, dando continuidade da nossa série de estudos acerca dos atributos de Deus. E eu gostaria que você estivesse conosco, nos acompanhando também. No domingo pela manhã, às 9 horas, teremos o culto matinal, pregação da palavra, estudo de Atos dos Apóstolos, bem como também nós teremos a nossa escola bíblica dominical, sala única, com o nosso irmão Marcelino. E à noite, domingo, dia dos pais, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, louvando a Deus pela vida dos nossos pais, pela nossa vida enquanto pais que somos. E, com a permissão do Senhor, Deus estará me capacitando para trazer uma mensagem temática sobre o Dia dos Pais, mas é a mensagem de Deus aos corações de todos nós, especificamente aos corações dos nossos pais. Desejo a todos um restante de quarta-feira, de semana, na gloriosa paz do Senhor. Deixa eu impetrar a bênção apostólica e, em seguida, estaremos nos dispersando. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Boa noite.